Agora nós vamos organizar isso daqui, onde vamos definir políticas de acesso ao sistema. Por que políticas? Pensa o seguinte, hoje nesse nosso sistema aqui é bem pequeno, nós só temos a parte de notícias, de posts em si. Agora imagine que a gente vai ter a parte de posts, de notícias, de categorias, de, por exemplo, também de produtos, relatórios financeiros, enfim. A gente vai ter um sistema bem grande. Então o que aconteceria? Se eu fosse definindo minhas políticas aqui, minhas regras de acesso e tudo mais, aqui dentro, deixa eu abrir o arquivo aqui. Tudo dentro de providers. Dentro desse cara aqui, eu tenho várias informações aqui. Por exemplo, teria o post, o delete post. Eu teria outra aqui, por exemplo, para, por exemplo, update prod, para alteração produto. Delete prod, por exemplo. Agora imagine isso aqui num sistema grande. Imagina quantas políticas eu teria definidas aqui, quantas regras eu teria setadas aqui nesse camarada. Então isso aqui ficaria um arquivo bem grande. Não seria uma organização tão legal, não seria tão interessante. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar regras, políticas, onde vou centralizar isso daqui de maneira mais organizada. Por exemplo, eu posso ter políticas para gestão de posts, eu posso ter política para gestão financeira, eu posso ter políticas para gestão de categorias, posso ter políticas para gestão de produtos, e assim por diante. Então, como que a gente faz para então criar essas políticas? Então, nossas políticas vão ficar aqui dentro de policies, e aqui vou criar então a nossa primeira política. Deixa eu criar ela então, php artisan make policy. Vou chamar esse cara aqui de post policy. Ele vai criar a nossa primeira política de autorização. Nossa política foi criada com sucesso, conforme mostra a mensagem. E está aqui nossa primeira política. Tem nosso método construtor, onde a gente poderia setar algumas dependências, injetar algumas dependências aqui, mas por hora a gente não vai fazer isso. Certo. Então tem aqui nosso primeiro arquivo de políticas. Para me registrar esse arquivo de políticas aqui, eu tenho que vir no nosso arquivo Outset Provider, e nesse meu camarada aqui, nesse atributo chamado policy, e definir essa minha primeira política. Ou todas as políticas que eu for ter. Porque por ser um array, posso ter quantas políticas eu quiser. Então vou colocar onde está a minha classe, no caso aqui onde está a minha model, a gente tem que passar a model em si. Então minha model vai ser essa post aqui, ó, esse camarada aqui. Então vai estar dentro de app, vou colocar aqui dentro de app, post, class, vai receber a nossa política que está dentro de app. Então, no caso, está dentro de app, policies, e o nome dela é post policy, class. Só isso. Se eu tiver colocado com sucesso aqui, nossa primeira política já está setada, já está apontando para lá. Agora, ao invés de eu deixar um método de políticas para gestão do post em si, de acesso ao post, de definições de configuração de quem pode fazer o que no post, eu vou setar esse cara aqui, criar isso aqui, lá no nosso post policy. Então todas as políticas de acesso ao post em si vão ficar aqui dentro. Então vou criar aqui primeiramente um método para representar essa mesma política que eu tinha definido aqui, ó. Exatamente essa mesma política. Então, como que eu faço isso? Então public function, qual é o nome dele? Update post. Então vou simplesmente colocar o nome update post com P maiúsculo, para servir para aquele tracinho. Update post. E aqui eu simplesmente faço a minha regra de validação. Então vou injetar aqui nosso usuário, o user, e o nosso post. Eu tenho que dar um use nos dois lá em cima. Então, use app user. Ctrl Shift seta para baixo. E eu tenho que usar também o nosso post. Ok? E aqui eu vou fazer a mesma verificação que eu fiz lá. Retornar true ou false, caso o cara tenha permissão ou não. Então eu vou pegar o user ID, que é o usuário que é logado então, que ele sempre pega o usuário que está logado por padrão. E o nosso post, nossa coluna user ID. Pronto. Tenta verificar se o usuário logado foi igual ao
a coluna User ID, ele vai retornar true e vai permitir o acesso. Caso contrário, retorna false e não permite o acesso. Olha só que isso aqui já está comentado. Vamos dar F5 nessa aplicação, vamos ver se continua funcionando do mesmo jeito. F5 para atualizar. Ele apontou um erro aqui. Nossa classe ali está dando um erro, falando que nossa classe app policies post policy está errada. Vamos ver o que está errado nele. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou um i. Agora sim. Tanto é que se eu clico com o Ctrl ali, pressiono o Ctrl e clico em cima da classe, agora ele está abrindo. O mesmo serve para esse cara daqui. Ele está conseguindo encontrar com sucesso. Certo? F5 para atualizar. Está funcionando do mesmo jeito aqui. Ó. Tanto é que não está mostrando nossa opção de editar no terceiro cara aqui. Se eu vier no editar 2 aqui, ele vai exibir para mim com sucesso. Mas se eu vier no 3, por exemplo, que não é um post que eu tenho permissão para editar, olha só, não autorizado. Ou seja, agora está funcionando perfeitamente esse cara aqui para a gente, onde nós conseguimos agora centralizar todas as lógicas de acesso em relação ao post no mesmo arquivo. Então aqui eu poderia ter post policy, poderia ter notícias policy, podia ter várias políticas para gerir vários conteúdos, vários tipos de dados, vários tipos de módulos. Por exemplo, poderia ter políticas para gerir a parte financeira. Então eu posso centralizar isso tudo em classe de forma que fica muito mais organizada. Em vez de eu ficar criando várias políticas aqui, vários controles de acesso aqui nesse camarada do nosso arquivo, nosso método boot, eu simplesmente defino nossas políticas aqui em classe e deixo muito mais organizada a nossa aplicação.